Olá, meus queridos amigos, bem-vindos novamente ao nosso Momento Vocacional. Com este vídeo, estaremos gravando o nosso último programa desta série que nós iniciamos lá no primeiro semestre desse ano. Gostaria primeiramente de agradecer a tantas pessoas que participaram deste nosso Momento Vocacional. Desde os convidados, até a assessoria de comunicação da nossa diocese. E claro, principalmente a você que nos acompanhou durante este ano assistindo aos nossos vídeos. Espero que os programas tenham colaborado para uma compreensão mais sólida do serviço da pastoral vocacional e sobre o tema da vocação na vida das pessoas. Refletimos várias vezes sobre a importância da vocação, um chamado que é de iniciativa divina e que é feito ao ser humano, cabendo a este responder positivamente ou não aos apelos de Deus. Vimos que a partir da Sagrada Escritura, o como Deus não se cansou e não se cansa de chamar mais e mais pessoas para colaborarem com o seu projeto de implantação do reino. Desde a criação do mundo, do próprio ser humano, do chamado aos patriarcas, profetas, dos apóstolos, durante toda a história de nossa Igreja, através da ação do Espírito Santo, sempre existiu e existirá o chamado de pessoas para assumir, com verdadeiro ardor missionário, o trabalho da evangelização. É necessário, portanto, um trabalho de acompanhamento daqueles que Deus chama. Assim temos o serviço da pastoral vocacional. O objetivo dela é acompanhar, ajudando cada pessoa a discernir os diversos chamados de Deus. Partilho com vocês um pensamento de Santa Dulce dos Pobres. Habitue-se a ouvir a voz do coração. É através dele que Deus fala conosco e nos dá a força que necessitamos para seguirmos em frente, vencendo os obstáculos que surgem na nossa estrada. Falando da pastoral vocacional, conversamos um pouco sobre quais são as bases onde se fundamentam todo o seu trabalho. Todos eles estão alicerçados nas palavras e ações de Jesus. Jesus, por exemplo, rezou ao Pai e escolheu os que ele quis. Ou seja, toda vocação é fruto da oração. Jesus também formou os seus para que pudessem compreender a missão e continuá-la. Jesus sempre chamava a pessoa na sua individualidade e nunca as multidões. Por fim, alguém cuidava de toda a administração e doações que Jesus e seus discípulos recebiam também. Resumindo, oração, formação, chamado direto e finanças. Eis os 4 pilares que se estruturam a pastoral vocacional. Outro tema pertinente que foi apresentado é o da construção de uma cultura vocacional em nossas paróquias. Podemos dizer que a pastoral vocacional é um referencial dentro da comunidade, quando o assunto é acompanhar as vocações. Porém, toda a paróquia, com suas pastorais e movimentos, devem tornar-se e sentir-se responsáveis por um chamado direto, junto a todos os batizados. Como diz o Papa Francisco, toda a Igreja é comunidade evangelizadora. Tudo se torna um diálogo vocacional entre nós e o Senhor, mas também entre nós e os outros. Contudo, não é tão simples falar sobre vocação frente às adversidades no mundo em que vivemos. Tantos desafios nos são impostos atualmente. O secularismo, por exemplo, um modo de viver e de ser sem ter como referência Deus ou qualquer religião. Outro desafio que ainda convivemos é o da Covid-19. Com esta pandemia, temos vivido uma época em que sentimos muito a nossa vulnerabilidade. A palavra pandemia nos aproximou, mas ao mesmo tempo obrigou-nos a ficar mais longe. Outro cenário desafiador é o da guerra Rússia e Ucrânia. Cito aqui o que o Papa Francisco diz no primeiro capítulo da sua encíclica Fratelli Tutti. Abre aspas. Durante décadas, pareceu que o mundo tinha aprendido com tantas guerras e fracassos,
e lentamente ia caminhando para variadas formas de integração. Mas a história dá sinais de regressão. Fecha aspas. Tantas outras questões também que nós vivemos hoje. O individualismo, polarizações, enfim, são muitas questões, muitos desafios. Porém, não podemos desanimar. É cada vez mais urgente e necessário pensar caminhos e criar perspectivas para a atuação e para os trabalhos de uma pastoral vocacional no contexto atual em que vivemos. Precisamos sair, ver e chamar cada vez mais pessoas para o serviço pastoral comprometido em nossas comunidades nos dias de hoje. O Papa Francisco afirma que a pastoral vocacional deve levar a todos a encontrar-se com o Senhor e deve aprender com o estilo de Jesus, que passa pelos lugares da vida cotidiana, se detém, sem pressa, e olhando os irmãos com misericórdia, os conduz ao encontro com Deus Pai. Direcionamos nossa reflexão de modo especial também aos jovens. Eles carregam tantos sonhos, precisam pensar e descobrir a sua vocação e encontrar um sentido para a vida e para a sua realização como pessoa. A questão é: como descobrir o seu lugar no mundo em um cenário com infinitas expectativas e oportunidades? Encontrar a resposta para essa pergunta não é uma tarefa simples. Aí vão algumas dicas. Fortalecer a fé e olhar sempre para a direção certa, que é Cristo. Ler a Sagrada Escritura, participar de uma comunidade de fé, se comprometer com alguma pastoral ou movimento, receber os sacramentos, enfim, buscar sempre ter intimidade e proximidade com o Senhor que te chama. Porém, é necessário também ser criativo, ter ousadia, perseverança e coragem. Jovem, permita ser guiado pela graça do Espírito Santo. Adentramos também em uma série de entrevistas em nosso programa. Vários convidados meditaram e partilharam um pouco sobre as suas vivências dentro de suas vocações específicas: ministério ordenado, matrimônio, vida consagrada e laical, no mês de agosto. Foi muito enriquecedor. Já no mês de setembro, conhecido como o mês da Bíblia, conversamos um pouco sobre a vocação de Josué e de como ele é, para cada um de nós, um modelo de liderança e de responsabilidade para com o chamado de Deus. Dentro da temática do mês de outubro, nós conversamos sobre a missionariedade e aprendemos um pouco mais sobre a relação missão e vocação. Por fim, falamos um pouco sobre o terceiro ano nacional vocacional da Igreja no Brasil. Ele se iniciou no último dia 20 de novembro e ele irá até o dia 26 de novembro de 2023. Neste terceiro ano nacional vocacional, nós rezaremos a partir do seguinte tema: vocação, graça e missão, e com o lema que o acompanha: corações ardentes, pés a caminho. O objetivo geral deste ano nacional vocacional é o de promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações, como graça e missão a serviço do reino de Deus. Em nossa diocese, nós teremos alguns momentos de formação e de oração para podermos celebrar bem este ano. Aguardem! Para finalizar, então, este nosso momento vocacional, recordemos as palavras do próprio Jesus aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Rezemos, portanto, ao Senhor da messe, a fim de que Ele nos ajude a viver com muito ardor e esperança este ano nacional vocacional e que cada pessoa possa acolher o chamado de Jesus como graça e missão e que seja uma oportunidade para que mais e mais corações ardam e que os pés se ponham sempre a caminho em saída missionária. Por isso, rezemos juntos a oração do terceiro ano nacional vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai,
e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e de se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que me acompanhou neste nosso momento vocacional. Tenhamos todos um abençoado Ano Nacional Vocacional. Um grande e fraterno abraço a todos.